Olá, alunos e alunas do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes. Começa agora a videoaula que versará sobre o tema O Pensamento Complexo. O que é complexidade? Ou melhor, o que é pensamento complexo? É um pensamento que se faz necessário? Como podemos entender as articulações entre ciência e complexidade? Existe uma ciência da complexidade? Que princípios fundamentam a teoria da complexidade? Essas e outras questões fundamentam nossa interação nesta videoaula, porque aqui no MPGoa a ação é comunicativa. A ciência não é a única forma de conhecimento, mas historicamente tem se autoproclamado como a deusa de todos os saberes, sobretudo a partir do advento da modernidade. Do universo cósmico às microbactérias, da vida marinha à nanotecnologia, da multiculturalidade à clonagem, absolutamente tudo que cerca a vida humana na natureza e em sociedade é passível de se tornar fenômeno de estudo pela ciência. Nesse aspecto, no transcurso de 200 anos, a ciência chega no final do século XX assolada por uma grande crise, questionada e questionando-se sobre seu papel e seus próprios métodos racionais de busca pela verdade. É no cenário de suas próprias incertezas que a ciência contemporânea revira-se em um grande lastro de autorreflexões, surgindo dúvidas onde antes havia resposta. Como criação intelectiva, criativa e revolucionária da mente humana, a ciência percebe que a nebulosa paisagem com que se depara é a mesma que também assola a família, a sociedade, a ética, a educação e o sujeito, fatores da própria existência humana. É a partir de tudo isso que surge a teoria da complexidade, idealizada pelo filósofo francês Edgar Morin, dispondo-se como fundamento possível e necessário para entendermos os fenômenos sociais a partir de uma ciência mais condizente com as crises pelas quais passa a humanidade e o mundo. Participando hoje da videoaula que discute o pensamento complexo, recebemos o doutor Eládio José de Góes Brenan, professor e pesquisador do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes da Universidade Federal da Paraíba. Olá, professor Eládio, seja bem-vindo à videoaula. A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer para o senhor, o que significa complexidade? Obrigado, Washington. Bem, complexidade é uma estrutura conceitual que veio preencher o vazio deixado pela ciência clássica na nossa concepção de construção do conhecimento. Sempre que diversas situações paradoxais surgem em várias áreas do saber, significa que o modelo até então utilizado para construí-lo começa a apresentar os seus limites. Ele, o modelo, já não consegue atender às necessidades da construção do conhecimento e é isto que observamos no campo da ciência no fim do século XIX e início do século XX. Na física, por exemplo, a termodinâmica introduziu a desordem por meio da degradação da energia. Na perene ordem newtoniana, introduziu a irreversibilidade em uma dinâmica determinista reversível. Já anteriormente a isto, vemos na química, depois de Lavoisier, a nítida noção de que o todo não pode ser totalmente compreendido pela compreensão das partes, pois, se assim fosse, como a água
que é formada de oxigênio e hidrogênio, substâncias inflamáveis, servem tão bem para apagar o fogo. Vejamos o problema da evolução darwiniana, o qual introduziu o conceito de evolução com uma pitada de aleatoriedade. Em um mundo onde o antes, o agora e o depois estão definidos por um mecanismo determinista. Para vocês terem uma ideia de como o pensamento mecanicista determinístico estava enraizado na concepção do fazer científico, o grande pensador francês que viveu entre os séculos 18 e 19, Pierre-Simon Laplace, idealizou um ser unipresente e onisciente, denominado de o demônio de Laplace, pois Laplace não era nada religioso, o qual, tendo capacidade para conhecer o estado do universo em um dado instante, isto é, a posição, a velocidade de todas as partículas que o compõem, poderia, em princípio, com o uso das equações da dinâmica, saber todo o passado, o presente e o futuro. Ou seja, não dando margem à criação, à novidade e tampouco à evolução. É por isso que Morin e Prigogine, em suas obras, assinalam que a complexidade nos devolveu a liberdade que a ciência clássica nos havia tirado. Enfim, todos esses exemplos evidenciam abalos na estrutura conceitual da ciência clássica. Professor Eladio, o senhor falou que o pensamento complexo ele rompe com os fundamentos da ciência clássica. Em que consiste a estrutura conceitual da ciência clássica? Bem, para Morin, a estrutura conceitual da ciência clássica sustenta-se em 4 princípios. Não tem nada a ver com as 4 interações fundamentais que organizam o universo ou os 4 elementos naturais primordiais da filosofia grega. É mera coincidência. Tomei a liberdade de fundir o 2º e o 3º princípio. Assim, eles se apresentam como o princípio da ordem, o da separação reducionista e o da lógica clássica. Ok, professor Eladio. E o que significa o princípio da ordem? Washington. O princípio da ordem diz respeito a tudo que é estável, a tudo que é regular, a tudo que é constante. Tem como expressão maior o determinismo, conduz-nos à certeza. Assim, a natureza é entendida como uma máquina perfeita. É bom assinalar que o determinismo representava um dos maiores ideais da humanidade, o de ter acesso ao futuro. O curioso é que, no contexto da ciência clássica, o determinismo não situava-se no plano das especulações filosóficas. Ele possuía, pela primeira vez, a força da precisão matemática. Daí o seu grande sucesso. Evidentemente, não se pode desprezar a importância desse princípio, apesar da limitada interpretação que o mesmo conduz. Pois o que seria da humanidade se não houvesse um sistema temporal, o qual, nos primórdios da ciência clássica, se sustentou na ordem expressa pelo pêndulo simples? Por outro lado, retomando o exemplo da termodinâmica, que introduziu a desordem por meio da degradação da energia, considera este processo como irreversível, pois é impossível tornar útil a energia uniformizada na agitação molecular, pelo menos para os sistemas fechados. Mas o que é o universo se não um sistema fechado? Assim, um novo cenário se configura, pois, deflagrada a explosão original, a ordem e a desordem competem, mas também cooperam na organização do universo. Formação dos átomos, dos sistemas solares, das galáxias e até a vida. É este conceito de organização que está ausente na ciência clássica. Professor Eladio, e a partir de tudo isso, como podemos entender a separação reducionista? Como a personificação da racionalidade analítica cartesiana separa as partes uma das outras e o objeto conhecido do sujeito que o conhece. É o dividir para conhecer. Seguia uma maior euclidiana. O todo é a soma das partes. Permite, pelo conhecimento das unidades elementares, conhecer o conjunto de que são componentes. Este princípio conduz à especialização.
Nele reside a força da organização das disciplinas ou áreas do saber que se mostrou fecundo na construção da nossa ciência. Este princípio parecia funcionar de maneira inexorável até o surgimento da química moderna no final do século XVIII, com Lavoisier. Lembram-se do exemplo da água? Tudo indicava que o todo é algo além da soma das partes. O todo possui um determinado número de qualidades e propriedades que não aparecem nas partes quando estão separadas. Essa ideia contém a noção de emergência, a emergência de qualidades e propriedades constitutivas geradas pela organização de um todo. Assim, por exemplo, a vida é entendida como um processo físico-químico. Em nada se diferencia do resto dos processos físico-químicos presentes na natureza. Então, onde está a diferença? O que faz a diferença é a organização. De maneira que as moléculas e as macromoléculas constituintes da vida estão organizadas. E é esta organização que apresenta propriedades emergentes, como a reprodução, a auto-organização. Portanto, o conhecimento das partes constitutivas não basta para o conhecimento do todo. Nem tampouco o conhecimento do todo pode se isolar das partes. Citando Pascal, o conhecimento do todo precisa do das partes, que precisam do conhecimento do todo. Professor, explique-nos, em que contexto a lógica clássica foi desafiada? O princípio da lógica clássica permeia a estrutura do saber, unindo-o como uma cola, lhe atribuindo consistência. Tomado na ciência clássica, em certa medida, como uma verdade absoluta, dava à indução quase esta qualidade, e à dedução o mecanismo de eliminação de toda a contradição. Quando havia uma contradição em um raciocínio, o mesmo devia ser abandonado. A transgressão a este princípio surgiu primeiramente na microfísica, com a física quântica. O desafio aos princípios da identidade e da não contradição apresentava-se pelo paradoxo fundamentado nas observações experimentais, de que partículas mostravam propriedades de ondas. As duas noções absolutamente antinômicas. Segundo o princípio da identidade, algo é igual a ele mesmo. Portanto, partícula é igual a partícula e onda é igual a onda. Assim, partícula não pode ser onda. Já o princípio da contradição afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Portanto, a sentença partícula pode ser onda, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, Niels Bohr sugeriu que não se pode ultrapassar esta contradição, mas se assumi-la sob o termo de complementaridade. O aumento do espectro de contradição da lógica clássica apareceu no domínio da matemática, com o teorema de Gödel. Ele anunciava que num sistema formal que comportava aritmética, há sempre uma proposição não resolúvel e que mesmo a não contradição do referido sistema não é resolúvel. Assim sendo, damos conta de que o poder da lógica clássica não é absoluto. Compreendemos, então, que a lógica deve estar ao serviço do pensamento e não o pensamento ao serviço da lógica. Senão, o pensamento torna-se tautológico. Concluímos com isso que os pilares fundamentais da ciência clássica foram definitivamente abalados. Então, a questão imperativa é como superá-los? É este o desafio da complexidade, ou melhor dizendo, o estabelecimento do pensamento complexo. Professor Eládio, a partir de tudo isso, em que se fundamenta o pensamento complexo? Washington, Morin estabelece alguns princípios que podem ser tomados como guia na estruturação do pensamento complexo. Primeiro temos o princípio sistêmico ou organizacional. Este princípio é a expressão direta da oposição ao reducionismo. Ele integra o objeto ao sistema. Tem a sua maior nas palavras do matemático e filósofo francês Blaise Pascal. Tenho por impossível conhecer o todo sem conhecer as partes, e conhecer as partes sem conhecer o todo. Ele integra a parte ao todo em uma dinâmica que produz propriedades emergentes globais. Isso significa que o processo de organização do todo faz emergir propriedades e qualidades não presentes nas partes.
São qualidades e propriedades advindas da interação das partes na estruturação do todo. É um princípio de largo espectro de ação. O curioso é que, como em um mundo de catástrofe, de turbulência, de dispersão, tem lugar a organização. A resposta mais segura que podemos dar é que, por meio da representação simbólico-conceitual da matemática, as equações, estas características são aspectos do mesmo processo dinâmico. É oportuno salientar que o todo não é tudo. Devemos trabalhar com o conceito do todo suficiente. Por exemplo, se quisermos estudar a dinâmica de uma cidade, fica evidente que não podemos isolá-la da sua interação com as outras cidades. No entanto, se o nosso interesse é a dinâmica da sociedade humana, não há sentido considerarmos a interação como uma sociedade extra-humana, pois, pelo que sei, a mesma não existe. Ao menos, não temos consciência da sua existência. Em seguida, vem um princípio hologramático, que absorve a ideia de que não somente a parte está no todo, mas o todo se insere na parte. Ou seja, cada componente elementar do sistema possui quase a totalidade da informação do sistema. Nesse sentido, as células, vistas como unidade fundamental dos seres humanos, pluricelulares, possuem, através do seu material genético, as informações acerca do ser como um todo. De forma mais abstrata, o físico holandês Gerhard Hofmann formulou uma conjectura no domínio da teoria da gravidade quântica, na qual as informações contidas em um sistema situam-se na sua fronteira. Um exemplo é um buraco negro, cujo horizonte de eventos armazena as informações nele contidas. Se considerarmos o sistema o próprio universo, estimulantes consequências filosóficas surgem. Será o universo um holograma? Professor Eladio, e como a causalidade é interpretada no pensamento complexo? Washington, o princípio que rompe definitivamente com a casualidade linear é o do anel retroativo recursivo. Considera que a causa age sobre o efeito e este sobre a causa, constituindo um processo regulador. Esse mecanismo de autorregulação permite a autonomia do sistema na busca de padrões de estabilidade ou instabilidade. Para uma multidão inflamada, por palavras de ordem, a retroação funciona como um amplificador da estabilidade. Por outro lado, a estabilidade celular depende da autorregulação promovida pela sua membrana, em resposta às suas interações com o meio interior. A concentração do meio determina o comportamento da membrana, que determina a concentração do meio. Muitos sistemas físico-químicos e sociais apresentam estas características. A retroação significa que o fim do processo alimenta o início. Nesse sentido, quando o estado final se torna o estado inicial e o estado inicial se torna o final, estamos na presença de um processo recursivo. Ele produz a autorreprodução e a auto-organização do sistema. É um circuito gerador no qual os produtos e os efeitos são produtores e causadores do que os produz. Nos indivíduos humanos, através de nossas interações, produzimos a sociedade, que, por sua vez, produz os indivíduos humanos, por meio da linguagem e da cultura. Professor Eladio, e onde se situa o antagonismo no pensamento complexo? Bem, Washington, no princípio dialógico. É uma espécie de lógica do antagonismo. Ele funde e diferencia de um todo conceitos contraditórios. Estabelece a organização buscando a ordem na desordem e a desordem na ordem. É o diálogo dos contrários. A dialógica permite assumir racionalmente a associação de noções contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo. Niels Bohr reconheceu, por exemplo, a necessidade de ver as partículas físicas ao mesmo tempo como um corpúsculo e como ondas. Nós mesmos somos seres separados e autônomos, fazendo parte de duas continuidades inseparáveis, a espécie e a sociedade. Quando se considera a espécie ou a sociedade, o indivíduo desaparece. Quando se considera o indivíduo,
a espécie e a sociedade desaparece. O pensamento complexo assume dialogicamente os dois termos que atendem e se excluem. Morin acrescenta mais dois princípios aos 5 acima citados, o da auto-eco-organização e o da reintrodução. A auto-eco-organização diz respeito aos sistemas auto-organizadores e autoprodutores, que geram autonomia. Os seres vivos são bons exemplos da manifestação desse princípio. O princípio da reintrodução opera a restauração do sujeito e ilumina a problemática cognitiva central. Da percepção à teoria científica, todo conhecimento é uma reconstrução, tradução por um ser, estar numa certa cultura em um determinado tempo. Professor Eládio, chegamos ao desfecho da videoaula. Que outras considerações o senhor gostaria de fazer a respeito do pensamento complexo? Bem, Washington, os princípios aqui apresentados devem ser entendidos como uma proposta que permite a organização lógico-conceitual do pensamento complexo. Nas palavras de Morin, não se trata, de forma alguma, de um pensamento que expulsa a certeza com a incerteza, a separação com a inseparabilidade, a lógica para autorizar-se todas as transgressões. Consiste, ao contrário, no ir e vir, constante entre certezas e incertezas, entre o elementar e o global, entre o separável e o inseparável. Ele utiliza a lógica clássica e os princípios de identidade e de não contradição, de dedução, de indução, mas conhece-lhe os limites e sabe que, em certos casos, deve-se transgredi-los. Não se trata, portanto, de abandonar os princípios de ordem, de separabilidade e da lógica, mas de integrá-los numa concepção mais rica. Não se trata de opor um holismo global vazio ao reducionismo mutilante. Trata-se de repor as partes na totalidade, de articular os princípios de ordem e de desordem, de separação e de união, de autonomia e de dependência, em dialógica complementares, correspondentes e antagônicas no universo. Ok, professor Eládio, muito obrigado por sua participação nesta videoaula. Na videoaula de hoje aprendemos que a ciência é uma forma de conhecimento fruto da criação intelectiva da mente humana. Percebemos que a história da ciência ajuda a entendermos a própria circunstância com que esta se encontra hoje, cujas crises nos modelos de explicação do mundo também são portas que se abrem para a própria renovação científica dos axiomas às epistemologias. Percebemos que a complexidade surge como uma teoria e um conjunto de métodos, cuja lógica dá-se muito mais pela coerente compreensão do real como um conjunto de sentidos heterogêneos, de respostas plurais, do que pela relação causa-efeito, sujeito-objeto, que caracteriza a ciência clássica. Aprendemos, portanto, que pensar agir no contexto da ciência é refletir a vida, os processos de trabalho, as organizações e a sociedade, o que implica dizer que todos somos convidados a contribuir com este momento histórico que aventa uma nova revolução da ciência em suas formas de pensar, como é o caso do pensamento complexo. Esta videoaula fica por aqui. No MP Goa, você já sabe, o pensamento é complexo e a ação é comunicativa. Até lá!